Esse é o Drops Quadriláteros. Cérebros, de Aardvark. É uma história em quadrinhos criada pelo canadense Dave Sim. Na verdade, é uma história meio alternativa sobre uma tradução de Aardvark, em português seria porco formigueiro, mas em alguns desenhos americanos, inclusive, já foi traduzido aqui como tamanduá, até pela semelhança entre os dois animais, apesar que se você ver a foto dos dois não são tão parecidos assim. Mas se trata de um porco formigueiro com uma espada, numas histórias estilo meio Conan, meio fantasia com RPG. Na verdade, é tudo uma grande piada dentro de um contexto e de um roteiro em cima daquelas histórias que faziam tanto sucesso da Marvel nos anos 70 com o Conan o Bárbaro e algumas outras tentativas dentro da área de fantasia e Dungeons and Dragons, que era meio mania também nos jogos da época. O que acontecia é que era um personagem interessante no sentido de que ele encarava aquelas realidades tão fantasiosas de uma forma, de repente, tão humana, não sendo humano, e levando esse quadrinho a encarar de uma forma diferenciada esse tipo de aventura. Cérebros, na verdade, é um material que estava inédito no Brasil aqui até então. A gente não tinha absolutamente nada do personagem publicado aqui, salvo uma ou outra aparição meio velada dentro de alguns quadrinhos e às vezes não de forma nem muito creditada, porque o autor ele não permitia a publicação do personagem fora da língua inglesa na época, e ele passou durante muito tempo com essa colocação. E o que é interessante, porque na fase inicial do Spawn, enquanto a Imagine ainda era aquela grande promessa, dentro da fase inicial, que eu sempre achei a melhor fase do personagem, foi aqueles primeiros 15, 20 números, você tem 4 números especiais escritos por pessoas específicas. Você tem uma história do Frank Miller, você tem uma história do Alan Moore, você tem uma história do Neil Gaiman e você tem uma história do Dave Sim em que aparece os Cérebros. E quando a Abril publicou esse material aqui, ela não publicou a tal chamada Spawn 10, em que os Cérebros levavam Spawn para o inferno e via os outros personagens que estavam presos dentro das editoras, e toda uma situação extremamente interessante, até porque ela fugia de todo o contexto normal das histórias do Spawn. Eu achei isso muito interessante. Na época eu consegui essa edição em inglês, mas ela não saiu aqui, então a Abril teve que pular um número, digamos assim, e a numeração só ficou igual à americana, lá pelo número 50, que era um número especial duplo americano, e aqui no Brasil eles puderam dividir em 2, e aí a numeração ficou certa com os Estados Unidos, exatamente por essa limitação com relação ao personagem. Mas acontece que agora a Futuro, ela está trazendo, através de uma campanha do Catarse, a publicação de Cérebros aqui. Ela é exatamente o início das aventuras desse porco formigueiro com uma espada, enfrentando feiticeiros e vendo as donzelas em perigo em situações de fantasia, e com um humor ácido e situações extremamente interessantes. E além disso, além do lançamento dessa revista, eles estavam lançando junto na venda a famigerada Spawn 10 em português pela primeira vez no Brasil. É interessante, de repente vale a pena dar uma olhada nas possibilidades de compra e de venda lá no Catarse, para quem tem interesse, para quem ainda tem essa curiosidade, não viu ainda ou não leu ainda essa Spawn 10, é algo extremamente interessante. E as próprias aventuras dos Cérebros em português é algo que, vamos dizer, vai eliminando uma das pendências dos quadrinhos aqui no Brasil, né? Ainda tem algumas, mas essa pelo menos vai estar no passado. Esse é o Drops Quadriláteros. Se você gostou, nos dê like, nos acompanhe. Até a próxima.